Irmãos, eu esqueci de mencionar o nosso agradecimento, mas sim agradecer aos irmãos que estiveram orando por nós quando no último fim de semana e durante o feriado nós estivemos pregando no acampamento da Primeira Igreja Batista de Divinópolis. Irmãos muito queridos lá, que mandam à Igreja de Bela Vista a sua saudação, o seu agradecimento em nome daquela igreja que está fazendo 100 anos agora em 2019 e do seu pastor, o pastor Tarcísio Guimarães. Abra novamente em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Arrependei-vos, verso 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até aos tempos da restauração de tudo, ou da restauração de todas as coisas. Tempos dos quais Deus falou pela boca de todos os profetas desde o princípio. Que Deus coloque essa palavra no nosso coração. Quinta-feira eu estava aqui na igreja e uma das nossas queridas aqui do bairro que participa do projeto de artesanato veio e trouxe no seu colo uma menininha de pouco menos de um ano chamada Sofia. E eu estou com o coração muito tendente a menininhas ultimamente, não sei porquê. Então eu interagi com ela ali durante alguns minutos e eu sempre achei, e todo mundo acha com certeza, criança uma coisa muito linda, muito bonitinha, mas eu fiquei observando o comportamento dela, porque quando a mãe parou ali na porta do gabinete pastoral e ela me viu, por alguma razão para mim desconhecida, ela sorriu imensamente. E aí quando eu cheguei perto dela, ela tem menos de um ano e ela tirou o corpinho para mim, assim como quem queria ir para o meu colo. E eu peguei, até para treinar, né? E eu brinquei com ela um pouquinho assim, e aquelas brincadeiras e aquela voz que a gente só faz com o bebê, porque com outra pessoa a gente jamais pensaria em fazer. E brinquei um pouquinho com ela, e beijei a barriga dela, mas de repente ela olhou para mim como se eu fosse o ser mais feio do mundo. Ajustou a visão. Então ela pulou do meu braço para a mãe, com medo, com pavor, e uma mudança assim, em poucos minutos ela foi da alegria ao susto, ao medo, ao desejo de fugir. Fiquei meio deprimido. Mas a verdade, irmãos, é que eu tive ali uma pequena amostra daquilo que eu estava pensando durante a semana, que Deus nos criou com sentimentos que são coisas impressionantes, complexas, e nós temos que saber desde o princípio que os nossos sentimentos são imprecisos. Eles são um indicador daquilo que a gente é, e eles indicam o que a gente gosta e o que a gente não gosta, mas eu quero dizer novamente que são indicadores imprecisos, não são muito exatos. Entretanto, é muito revelador, porque aquilo que você ri, outra pessoa não ri, e aquilo que te emociona não comove o outro, e aquilo que você contempla com lágrimas, o outro contempla com indiferença, e vice-versa. Então isso mostra para nós o quanto nós somos complexos, sensíveis, mostram o quanto esses sentimentos dentro de nós revelam da nossa necessidade da graça de Deus, porque o mesmo coração que consegue sentir sentimentos profundamente belos como a compaixão e a misericórdia, sente sentimentos profundamente feios como a inveja e o ódio. Somos capazes do ótimo tanto quanto do péssimo, e precisamos da graça e da intervenção de Deus. E eu começo com esta reflexão porque este texto nos traduz alguns sentimentos
que a nossa vida cristã experimenta. E por incrível que pareça, o primeiro sentimento da vida cristã é o sentimento de tristeza. E eu quero pensar nisso com os irmãos um pouco nesta manhã. O texto começa dizendo: arrependei-vos. E o arrependimento tem uma carga emocional de tristeza. E a palavra não é outra, é tristeza mesmo, lamento, gemido. Quando o cristão se arrepende dos seus pecados, é porque ele provou de Deus um cálice amargo de tristeza, que na Bíblia é chamado de arrependimento. É o senso de culpa e a noção de que precisamos tanto da graça de Deus. Sem dúvida, nós falávamos sobre isso na escola dominical agora. Há muitas maneiras de iniciar a vida cristã, mas sem dúvida todas elas passam por esse caminho, porque não existe conversão que não seja precedida e que não envolva arrependimento, e arrependimento contínuo pelo resto da nossa vida, seja ele de muitos anos, seja ele de poucos minutos. Por isso o apóstolo escreveu o seguinte, e eu peço que você ouça com atenção: eu me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Ele diz: a tristeza segundo Deus. Ora, haverá tristeza segundo Deus? A tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se entristece, mas a tristeza segundo o mundo opera a morte. A tristeza segundo Deus é a porta de entrada de bênçãos que trazem benefício sem tamanho para a nossa vida. Arrependei-vos e convertei-vos. Então ele diz: experimentem esta profunda e pesada tristeza de ter vivido a sua vida sem Deus por tanto tempo quanto tenham vivido, 6 anos ou 60. Provem desse cálice amargo de frustração com a sua vida. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. No fundo do cálice da tristeza, Deus coloca uma joia preciosa de alívio e de paz, chamada perdão. E a tristeza pelos nossos pecados é que faz com que o perdão seja para nós tão precioso. Porque se não nos entristecêssemos pelos nossos pecados, meus queridos irmãos, nós não conheceríamos que alívio e que paz é esta de termos sido perdoados por Deus. De uma ou outra maneira, na nossa conversão, Deus perturba a nossa alma, para que sejamos demovidos do nosso aparente conforto momentâneo, para encontrarmos verdadeiro abrigo e verdadeiro repouso na sua presença. A tristeza, segundo Deus, é a porta de entrada da paz do perdão, é a porta de entrada da alegria da salvação e da segurança de estarmos em Cristo. Note então comigo, em primeiro lugar, nesta manhã, que a tristeza é quem abre a porta da verdadeira felicidade. Entretanto, nós ainda continuamos tristes, não desarraigados e nem embriagados de tristeza, mas tristes, porque vemos que neste mundo no qual nós vivemos ainda existe tanta maldade. Tristes, irmãos, porque vemos as pessoas se afastando do Evangelho. Tristes, porque nós vemos a arrogância com que as pessoas se afastam do Evangelho. Tristes, porque nós vemos as pessoas vivendo uma vida péssima, entretanto se alegrando nisso, e jogando confete para cima, e dançando na rua, como se o juízo nunca fosse vir. Há no cálice da fé cristã
toda a doçura da comunhão com Deus e toda a alegria de pertencermos ao Senhor. Mas para aqueles que atentam para o sabor da fé cristã, percebem que há um pouquinho de amargura e um pouquinho de tristeza por causa da maldade do mundo em que nós estamos. E Deus, de certa medida, permite que seja assim, para que a gente nunca se apegue demais a este mundo. E Deus permite, em certa medida, que provemos essa tristeza, não porque Deus queira que seus filhos estejam tristes, certamente não, mas porque Deus sabe que essa tristeza, essa pequena angústia, este pequeno desapontamento, é o que desperta em nós a ânsia e o desejo pelo dia em que nós vamos estar livres de todo o mal e nós vamos entrar para sempre na comunhão do Senhor. Então, ainda que sejam tempos de refrigério, são tempos de expectativa. Ou como aquele cristão escreveu, e você conhece, da linda pátria eu estou muito longe. O que ele diz logo em seguida? Triste eu estou. Da linda pátria estou muito longe. Triste eu estou. Este mundo aqui ainda reserva tormentos para mim, sofrimentos, doenças, despedidas de pessoas a quem eu amei. Este mundo ainda reserva para mim um caminho que eu não queria ter de percorrer, mas Deus me faz seguir este caminho, para que meus olhos nunca se fixem aqui, mas como o apóstolo escreveu, os nossos olhos estão no céu, de onde aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O hino diz: eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? As coisas deste mundo, que naquele tempo eram passarinhos e belas flores, mas que hoje são iPhones e viagens para a praia, querem me encantar. Ó vãos terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. O meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Então ele diz: qual filho do seu lar saudoso? Sim, irmão e irmã, como os heróis da fé, confessamos que somos estrangeiros e peregrinos neste mundo. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir? Sua vinda ao mundo é certa. Quando? Não o sei, mas ele me achará alerta, e para o céu irei. Aquilo que Deus já nos concede na salvação, sobre o que eu preguei na última vez que estive neste púlpito, é refrigério. Os tempos do refrigério pela presença do Senhor. É conforto, irmãos. E Jesus disse que não nos deixaria órfãos, mas nos enviaria qual o nome dele? Consolador. Mas eu percebi, irmã Adriana, que ele é chamado de Consolador, porque enquanto estivermos neste mundo, nós precisamos de consolação. E se não fosse pelo Espírito Santo de Deus, nós ficaríamos desolados. Ele nos dá conforto, ele reanima o nosso vigor, ele reaquece a nossa alma, ele reacende a nossa esperança. Nós nos sentimos um povo muito pequeno neste mundo, quando nos reunimos para adorar o Senhor, enquanto uma maioria tão grande adora o diabo nas ruas. Nós nos sentimos um povo muito só, quando vemos o diabo dançando na rua do Rio de Janeiro e simulando que venceu sobre Jesus Cristo. Então nós temos o amigo Consolador, que não nos deixa,
e que reanima em nós a certeza da vitória de Jesus Cristo, que reanima em nós a convicção de que Jesus Cristo preparou para nós um lugar, que reanima em nós, sobretudo, a certeza de que este mundo é passageiro mesmo. Permanente é aquilo que nós alcançaremos em Deus quando este mundo passar. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: nós também estamos neste tabernáculo, neste corpo, nós gememos sobrecarregados, não porque queremos ser despidos, é a linguagem de Paulo para dizer, não é que eu esteja querendo morrer, gente, não, mas revestidos. Não é morte que eu quero, mas vida, para que o mortal seja absorvido pela vida. Isso é 2 Coríntios 5, 4 a 6. Porque Deus para isso nos preparou, nos deu o Espírito Santo, por isso estamos sempre, olha o que Paulo diz, por isso estamos sempre de bom ânimo. A tristeza de viver em pecado dá lugar à consolação do perdão, e quanto mais eu vejo Deus agir em minha vida, você vê Deus agir em sua vida, meu irmão, minha irmã? Alguém acha que Deus está agindo na sua vida porque achou uma vaga para parar o carro no estacionamento do supermercado? Veja Deus agindo na sua vida cada vez que você separar tempo para orar. É Deus agindo na sua vida. Você abrir a sua Bíblia para ler, é Deus agindo na sua vida. Você disser não a uma tentação, é Deus agindo na sua vida. Sem dúvida Deus provê para nós, eu não quero negar isto, mas também não podemos diminuir o agir do Senhor, que cada vez vemos mais amplia este conforto, mais amplia este refrigério e mais fortalece a nossa certeza da salvação. A desolação dá lugar ao consolo, e isso é chamado de tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então ele diz no verso 20, leio o 19 novamente: arrependei-vos e convertei-vos, a tristeza que leva à alegria, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. No meio destas contradições de tristeza e alegria, de consolação e de perturbação, como medianeira entre estes sentimentos está a nossa esperança posta, fixa em Cristo Jesus, que virá. Mas veja que aí no verso 20 ele usa a palavra enviar, e eu queria notar essa palavra com os irmãos por uns minutos, porque essa palavra traz claramente a ideia de uma missão a ser cumprida. Então Jesus Cristo foi enviado ao mundo por Deus Pai uma vez para pregar e sofrer, mas quando vier segunda vez enviado por Deus Pai, virá para julgar e para buscar aqueles que lhe pertencem. O apóstolo Paulo escreveu a respeito deste memorial que celebraremos depois da pregação: todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E a nossa esperança cristã a respeito deste mundo não se limita somente a Cristo nos prover nesta vida, ou somente, ainda que seja um tesouro imenso, termos comunhão com Cristo nesta vida, porque a Bíblia diz que se esperamos em Cristo somente para esta vida, somos de todos os homens os mais dignos de pena. Então a conversão introduz em nosso coração um sentimento de esperança eterna, de que Jesus Cristo segunda vez virá a este mundo, não como a primeira, não para ser humilhado nem para morrer, mas exaltado, glorioso, excelso, para vencer, para julgar, para buscar os seus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 15, e nós queremos ler alguns textos sobre isso nesta manhã. 1 Coríntios 15.
52. Num momento, 1 Coríntios 15, 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Glória a Deus. Imagine isto e não deixe que o filme Deixados para Trás manipule a sua imaginação dos últimos dias, porque aquele filme é bem impreciso. A ordem dos fatos está escrita pelos apóstolos. Soará a trombeta de Deus, que será ouvida em todo o mundo. Imediatamente os mortos ressuscitarão, e todos, justos, ímpios, se apresentarão diante do tribunal de Cristo. Ele separará uns dos outros, e então os santos ouvirão dele: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, e estaremos para sempre com o Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E ele diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Este é o nosso consolo quando vemos o mundo se desfazer diante de nós. Na mesma carta, capítulo 5: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O ladrão liga na sua casa e diz assim: você vai estar em casa por volta das 2h30 da manhã? Eu queria dar uma passada aí. Com certeza não. Sem anúncio será a vinda do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Verso 30. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma à outra extremidade do céu. Mateus capítulo 25, verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus Pai enviou Deus Filho ao mundo uma vez,
para pregar e para sofrer, mas enviará Deus Filho ao mundo segunda vez para buscar e para julgar. A vinda de Jesus Cristo será visível. 5 palavras importantes. A vinda de Jesus Cristo será pessoal. Então, quando aparecer alguém, como tem aquele moço lá no sul do Brasil que diz que é Jesus Cristo, não é. Não é não, viu, minha gente? A vinda de Jesus Cristo será do céu, visível, pessoal, gloriosa, súbita e definitiva. Voltando ao texto de Atos, capítulo 3, o verso 21 diz: convém que o céu contenha. Se eu lhe pergunto, meu irmão e minha irmã, onde está o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor agora? Essa é uma boa pergunta. Onde está o Senhor Jesus agora? O Senhor Jesus tem corpo, então ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. A Bíblia nos diz: convém que o céu contenha. Ele está entre nós pela pessoa bendita do Espírito Santo, mas nosso Senhor está no céu. E esta palavra contenha, em português, está a ideia de que ele está sendo segurado lá, mas não é isso. A ideia é clara na língua original: ele é honrado no céu, exaltado no céu, cercado de anjos, cercado de santos que nos precederam, que já provam parte das delícias da vida eterna, que o louvam, que adoram. Lá ele intercede por nós. Mas note, e eu quero ser breve nesta manhã, convém que o céu contenha, que Jesus Cristo esteja lá assentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, glorificado e exaltado sobre todos, e lá ele ficará até aos tempos da restauração de tudo. Então, irmãos, esta palavra abre os nossos olhos para o que acontecerá quando ele vier nos buscar. Esta palavra restauração aparece somente uma única vez na Bíblia aqui. Poderia ser traduzida como restabelecimento, como restituição, e é a palavra que descreve a missão final do Salvador. Os mortos serão restaurados à vida. E se você tiver morrido na fé, Cristo te erguerá do seu túmulo. Eu digo neste púlpito algumas vezes que eu não sei se me levantarei da cama amanhã. Até gostaria de, mas não sei se vou. Mas sei que Cristo Jesus, meu Deus e meu Salvador, vai levantar o meu corpo do sepulcro no último dia. A restauração de tudo, os mortos restaurados à vida, a humanidade restaurada ao seu estado original, a comunhão com Deus restaurada àquilo que havia no Éden, o domínio de Cristo, o domínio de Deus sobre o universo plenamente restaurado. Não que tenha sido diminuído, mas há muita rebeldia no mundo. Rebeldia não mais haverá, o domínio de Deus será plenamente restaurado, e é isso que nós esperamos, meus irmãos. E se é isso que nós esperamos, nada neste mundo pode nos contentar. Passarinhos e belas flores, viagens e carros, imóveis, filmes, celulares, roupas, querem nos encantar, mas são pobres demais, pequenos demais, se comparados com aquilo que obteremos quando o Salvador nos chamar para si. Eu não sou doido de arriscar dizer para os irmãos em que dia Cristo voltará, mas eu acredito na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que o mundo passa e a sua concupiscência. Esta palavra de 1 João, porém, poderia ser traduzida com mais exatidão, dizendo: o mundo está passando. E a cada dia nós vemos que o mundo está passando mais. E nós ouvimos dizer que a população mundial está chegando a um ponto insustentável,
E um partido nos Estados Unidos está dizendo aos casais que não tenham mais filhos para equilibrar novamente a população mundial. É absurda a petulância dos governos do mundo e quanto poder eles querem ter. Isso é um sinal, meus amigos, de que o mundo está passando. Nós ouvimos falar que os recursos deste mundo estão se esgotando. O mundo está passando. Nós vemos a humanidade entrar em espirais de decadência moral e de conflito. O mundo está passando. Nós temos andado neste mundo como estrangeiros e peregrinos. E sentimos tristeza e conforto. Sentimos paz que o mundo perturba. E no meio de todos os sentimentos, a esperança de que Cristo venha nos buscar. Mas a verdade é esta, meus queridos irmãos: Cristo virá nos buscar. A carta aos Romanos escreve isto: é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós hoje do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada, o dia está próximo. Rejeitemos as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Isso é Romanos 14, 11 e 12. Vai alta a noite, meus irmãos. Nós estamos vivendo um tempo de escuridão espiritual, porque a noite está alta. E os irmãos que já ficaram insônios ou acordaram de madrugada, já observaram que antes do sol nascer é a hora mais escura da noite. Antes do sol rebentar no horizonte é a hora mais fria da noite. E Deus inseriu na natureza esta lição: nós estamos na noite, aguardando o dia. E se vivemos o tempo de maior escuridão e de maior frieza, e vivemos, é porque está muito perto de o sol da justiça nascer. A hora mais escura e mais fria da noite antecede o nascer do sol. E se nós estamos vivendo o tempo mais escuro da história humana e mais frio desde que Jesus Cristo viveu neste mundo, ele diz em Apocalipse 22:16: eu sou a estrela da manhã. Porque a estrela da manhã é a primeira que aparece no céu antes do sol nascer. Ele diz: eu sou a estrela da manhã. Olhe para Cristo, a estrela da manhã. Ele é a nossa garantia, o nosso sinal de que o dia vem, de que Ele trará para nós o tempo da restauração de todas as coisas, da restauração da vida e da comunhão com Deus, da restauração da paz imperturbável e da comunhão com Deus, que o diabo nunca mais vai poder interferir com ela. Você vê, meu irmão e meu amigo, que o mundo está em trevas, não vê? Você vê que as pessoas do nosso tempo são frias contra Deus, não vê? Vai alta a noite, o dia está próximo. E como crentes em Cristo, nós fazemos nossas as palavras do Salmo 30, verso número 5. O choro, a tristeza de viver neste mundo, a dor, meus irmãos, de vermos tanto pecado ao nosso redor, a ânsia de estarmos com Cristo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O sol da justiça vai nascer sobre este mundo de trevas. Cristo nos recolherá para si. Ele limpará de nossos olhos toda lágrima, e todo pranto se tornará em alegria. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Diga comigo este verso do Salmo 30. O choro
pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos dizer de novo? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Eu convido os irmãos diáconos que estarão servindo a mesa para assistir o pastor neste momento.